Boa noite a todos. Nós vamos começar o estudo então da Suma Teológica. E todos sabemos, a Suma é teológica. E Santo Tomás era teólogo. Mas isso não quer dizer que não haja filosofia na Suma e que Santo Tomás não seja também um filósofo, embora não tenha elaborado nenhum sistema de filosofia. E se a gente for rigoroso, nem a Suma é um sistema de teologia. Ela trata de questões que estão mais ou menos ligadas umas com as outras. Na Suma nós não encontramos um sistema completo, fechado, né? E em primeiro lugar porque ele escreveu a Suma para iniciantes. Então quem não tinha intimidade com a teologia, ele via com muita pena essas pessoas e por isso resolveu escrever a Suma Teológica, que é um texto claro, acessível. Precisa apenas que a gente encontre a chave para entender os termos técnicos que ele usa aqui. Mas o texto é claro, bastante claro e acessível. Bem, eu não gostaria aqui de dar aulas sobre a Suma Teológica. Nós vamos fazer desse ambiente um ambiente algo familiar. Então vocês têm toda a liberdade para levantar a questão, para expor uma dúvida, não é? Para intervir em suma. Nós teríamos aqui vários caminhos para estudar a Suma Teológica. Eu escolhi o que eu julguei melhor, né? Que é pegar o próprio texto e estudando o texto, tá certo? Quer dizer, as questões nós vamos resolvê-las a partir da leitura do texto. E vamos começar do começo. Do começo. Para quem gosta de filosofia e quer ter um acesso à filosofia de Santo Tomás, esse livro aqui é o que de melhor há em português. É Tomás de Aquino, um perfil histórico-filosófico. Esse livro eu conheci quando eu estudava em Roma, foi publicado lá com grande sucesso. Ele traça a doutrina filosófica de Santo Tomás, ou as grandes ideias filosóficas de Santo Tomás, no seu contexto histórico, à medida que elas foram aparecendo, dentro do contexto das obras também. Agora, a teologia de Santo Tomás. Existem várias obras sobre a teologia de Santo Tomás. Infelizmente, não temos, porém, nenhuma tradução em português. Então, em português, sobre a teologia de Santo Tomás, não encontramos praticamente nada. Vamos lá, né? Então, eu acho que seria melhor a gente começar a ler. Talvez isso nos canse um pouco, né, ler, mas eu julgo fundamental. Se nos cansar demasiado, a gente pode mudar o método, né, que a gente é livre para testar, para rever, né, para melhorar, tá certo? Eu pedi que trouxessem o texto da Suma para que pudessem acompanhar, né, a leitura. Aqui o prólogo é breve e trata do propósito da obra, que é, né, expor a verdade cristã para os iniciantes. Esse é o propósito da Suma. Se alguém está com o texto aí, poderia ler para nós esse prólogo? Latim ou português? O doutor
Universidade Católica deve não apenas ensinar aos que estão mais adiantados, mas também instruir os principiantes, segundo o que diz o apóstolo. Como as criancinhas em Cristo, é leite que vos dei a beber e não alimento sólido. Por essa razão, nos propusemos nesta obra expor o que se refere à religião cristã do modo mais apropriado à formação dos iniciantes. Observamos que os noviços nessa doutrina encontram grande dificuldade nos escritos de diferentes autores, seja pelo acúmulo de questões, artigos e argumentos inúteis, seja porque aquilo que lhes é necessário saber não é exposto segundo a ordem da própria disciplina, mas segundo o que vai sendo pedido pela explicação dos livros ou pelas disputas ocasionais, seja ainda pela repetição frequente dos mesmos temas, o que gera no espírito dos ouvintes cansaço e confusão. No empenho de evitar esses e outros inconvenientes, tentaremos, confiando no auxílio divino, apresentar a doutrina sagrada sucinta e claramente, conforme a matéria permitir. Então está aí o propósito da obra, apresentar a religião cristã. Ele aqui é o doutor da verdade cristã, de modo ordenado, de modo claro. Depois de Agostinho foi o grande teólogo da Igreja Latina, a teologia se reduziu, em certa maneira, a comentários, a comentários às obras dos grandes padres, sobretudo de Agostinho. Então não havia assim um plano ordenado, Uma grande obra. Deixa eu ver aqui. Uma grande obra que era usada para o estudo da teologia era o comentário às sentenças de Pedro Lombardo. E não havia assim um plano bem traçado. Agora, a Suma, nós podemos ver que existe uma ordem aqui. E a ordem da processão das coisas a partir de Deus e do retorno das coisas para Deus. Então, essa é a ordem. Primeiro, a Suma trata de Deus e de tudo aquilo que procede de Deus. Em primeiro lugar, nós temos a processão na própria vida divina, a processão do Pai e do Espírito Santo. Depois nós temos a processão adextra, ou seja, a criação, as criaturas. Depois nós temos o retorno de tudo para Deus. Mas quem faz a mediação desse retorno é Cristo, tá certo? Então, Cristo entra como o caminho que conduz a Deus. Então, basicamente, esse é o plano da obra. Nós temos 3 partes, A primeira parte trata de Deus e das coisas que procedem de Deus. A segunda parte trata de como o homem, pelos seus atos, se encaminha para Deus, É a parte mais moral, vamos dizer assim, da Suma. E a terceira parte trata de Cristo como o mediador do retorno para Deus. Então agora nós vamos tratar de Deus, tá certo? Mas antes de tratar de Deus, nós vamos tratar da ciência que trata de Deus, só para a gente entender, o seu estatuto epistemológico. Essa ciência nós a conhecemos hoje como teologia, mas na época de Santo Tomás não era comum esse nome. Ele usa aqui algumas vezes, mas teologia era mais usada para uma parte da filosofia. Já Aristóteles chamava, o que nós chamamos hoje de metafísica, chamava de teologia. Chamava de filosofia primeiro e de teologia.
Então existe uma teologia que é parte da filosofia, existe uma teologia que trata das coisas reveladas por Deus, que seria o que nós chamamos hoje de teologia. Mas na época de Santo Tomás, esse nome ainda não havia se imposto, e eles chamam aqui a teologia, mais às vezes, de sacra doutrina, doutrina sagrada. Tá certo? Então vamos lá, primeira questão. A doutrina sagrada. O que é, qual o seu alcance? A fim de delimitar exatamente nossa proposta, é necessário, antes de mais nada, tratar da própria doutrina sagrada, de que se trata e qual a sua extensão. A esse respeito, são 10 as perguntas. Essa doutrina é necessária? Trata-se de uma ciência? É una ou múltipla? Especulativa ou prática? Qual sua relação com as outras ciências? É uma sabedoria? Qual é seu assunto? É argumentativa? Deve empregar metáforas ou expressões simbólicas? Nessa doutrina, a Sagrada Escritura deve ser explicada segundo vários sentidos? Então está aí esse primeiro passo da Suma, que é tratar do Estatuto Epistemológico da Teologia. São 10 questões interessantes, né? Até hoje muito interessantes. Então vamos ver a primeira questão que está tratada no artigo 1º. É necessária outra doutrina além das disciplinas filosóficas? Quanto ao primeiro artigo, assim se procede. Parece que não é necessária outra doutrina além das disciplinas filosóficas. Na verdade, o homem não deve esforçar-se por alcançar aquilo que está acima da razão humana. Não te afadigues com obras que te ultrapassam, diz o Eclesiástico. Ora, o que se encontra à altura da razão é ensinado suficientemente nas disciplinas filosóficas. Portanto, parece supérfluo haver outra doutrina além das disciplinas filosóficas. Além disso, só há doutrina a respeito do ente, pois só se conhece o que é verdadeiro e este é convertível com o ente. Ora, nas disciplinas filosóficas se trata de todos os entes, e mesmo de Deus. Eis porque uma parte da filosofia é chamada de teologia, ou ciência divina, como mostra o filósofo no livro 6º da Metafísica. Portanto, não é necessário haver outra doutrina além das disciplinas filosóficas. Em sentido contrário, disse na segunda carta a Timóteo: toda a escritura inspirada por Deus é útil para ensinar, refutar, corrigir, educar na justiça. Ora, uma escritura inspirada por Deus não faz parte das disciplinas filosóficas, obras da razão humana. Portanto, é útil que além das disciplinas filosóficas haja outra ciência inspirada por Deus. Respondo: era necessário existir para a salvação do homem, além das disciplinas filosóficas que são pesquisadas pela razão humana, uma doutrina fundada na revelação divina. Primeiro, porque o homem está ordenado para Deus, como para um fim que ultrapassa a compreensão da razão, como diz Isaías: o olho não viu, ó Deus, fora de ti, o que preparaste para aqueles que te amam. Ora, é preciso que o homem, que dirige suas intenções e suas ações para um fim, antes conheça este fim. Era, pois, necessário para a salvação do homem que essas coisas que ultrapassam sua razão lhe fossem comunicadas por revelação divina. Até mesmo com relação ao que a razão humana pode pesquisar a respeito de Deus, era preciso que o homem fosse também instruído por revelação divina. Com efeito, a verdade sobre Deus, pesquisada pela razão humana, chegaria apenas a um pequeno número, depois de muito tempo e cheia de erros. No entanto, do conhecimento desta verdade depende a salvação do homem, que se encontra em Deus. Assim, para que a salvação chegasse aos homens, com mais facilidade e maior garantia, era necessário que fossem eles instruídos a respeito de Deus por uma revelação divina. Portanto, além das disciplinas filosóficas, que são pesquisadas pela razão, era necessária uma doutrina sagrada, tida por revelação.
Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que, embora não se deva investigar por meio da razão o que ultrapassa o conhecimento humano, contudo, o que é revelado por Deus deve-se acolher na fé. Eis porque ali mesmo se acrescenta: aí foram mostradas muitas coisas superiores à mente humana, e nisso se funda a doutrina sagrada. Quanto ao segundo, deve-se dizer que a diversidade de razões no conhecer determina a diversidade das ciências. Tanto o astrônomo como o físico chegam à mesma conclusão: a Terra é redonda. Meio polêmico aí hoje em dia. Mas o primeiro se utiliza de um raciocínio matemático, que prescinde da matéria, ao passo que o físico por um raciocínio que tem em conta a matéria. Nada impede que as mesmas coisas de que as disciplinas filosóficas tratam, enquanto são conhecíveis à luz da razão natural, sejam tratadas por outra ciência, como conhecidas à luz da revelação divina. A teologia, portanto, que pertence à doutrina sagrada, difere em gênero daquela que é considerada parte da filosofia. Isso. Será que eu posso sentar? Eu acho que é melhor. Eu acho melhor. Então, aqui nessa primeira questão, nós temos o modo de Santo Tomás abordar as questões na Suma Teológica. É esse modo aqui. Primeiro, se levanta a dúvida, parece que, tá certo? E se colocam argumentos que sustentam uma posição, que não vai ser a posição defendida por Tomás, serão as posições contrárias àquilo que ele vai defender. Então aqui nós temos duas razões contrárias àquilo que ele defende. Duas razões que dizem que não é necessário que haja a teologia, porque a teologia ultrapassa o conhecimento humano, e o homem não deve se entregar àquilo que ultrapassa a sua capacidade de conhecer, ou porque a teologia é desnecessária, já que a filosofia trata do ente, e o ente, fora do ente não existe nada. Então a teologia trataria de quê? A filosofia seria a ciência mais universal, porque o ente é o que há de mais universal. Aí ele aduz uma razão contrária a esses argumentos, em geral tirada da Escritura, e depois resolve a questão, responde. É o famoso Discendum quod. Deve-se dizer que essa é a resposta de Santo Tomás. Aqui que está o núcleo mesmo do ensinamento de Santo Tomás. E depois vem as respostas àquelas teses contrárias à tese que ele defende. Esse é o método. É o método da disputatio. Disputatio era muito comum na época de Santo Tomás. Levantavam-se argumentos pró e contra uma determinada questão e se resolvia com base na argumentação. Agora, aqui nós temos um texto breve, mas denso. Temos que tirar muitas coisas daqui. Nessa razão aqui, número 2, contra a necessidade da teologia. Além disso, só há uma doutrina a respeito do ente, pois só se conhece o que é verdadeiro. E este, o verdadeiro, é convertível com o ente. Ora, nas disciplinas filosóficas se trata de todos os entes e mesmo de Deus. Eis porque uma parte da filosofia é chamada de teologia, ou ciência divina, como mostra o filósofo no livro 6 da Metafísica. Portanto, não é necessário haver outra doutrina além das doutrinas filosóficas. O que se entende por ente?
Ente é a noção mais universal e podemos dizer, é a noção que cai primeiro no nosso intelecto. Tudo que nós conhecemos como sendo, ou seja, é um ente. A palavra ente, não é, em latim, é o particípio presente, em português nós não temos esse particípio presente, do verbo ser, que é esse em latim. Então a tradução de ente seria aquilo que é, o que está sendo. Então, naturalmente, o nosso intelecto conhece todas as coisas sob a razão formal de ente, como alguma coisa que está sendo. E fora disso não existe nada. Fora do ente não existe nada. É a noção mais universal que existe e é a noção que cai por primeiro sobre o nosso intelecto. É à luz dessa noção que o intelecto entende todas as coisas. Então São Tomás vai dizer que até Deus, né, cai de alguma maneira sob o conceito de ente. E a filosofia é a ciência que estuda o ente. Tá certo? Então, fora da filosofia não existe mais nada para ser estudado. Eu disse que a noção de ente é a mais universal porque existem noções menos universais, né? A noção de árvore, por exemplo, é uma noção de um ente determinado, né, particular. Tá certo? Mas sem a noção de ente universal, eu não entenderia árvore, né? Então, a noção de árvore é entendida a partir, ou sob a luz da noção universalíssima de ente. Agora, como é que Santo Tomás diz, então, que é necessário que haja uma doutrina para além da filosofia? São duas as razões que ele apresenta aqui, não é? Uma razão de ordem, eu diria, estritamente teológica, e outra razão de ordem moral. A razão de ordem teológica é essa. Deus nos destinou para algo que ultrapassa a nossa natureza. Esse é o grande fim da vida humana, que é a visão de Deus, né? O que na teologia nós dizemos a visão face a face. Isso não é possível ao homem por si só. O homem, nós vamos ver adiante, ele pode conhecer Deus por si mesmo, o homem por si mesmo pode conhecer Deus, mas Deus enquanto causa do mundo, não Deus em si mesmo. Certo? Deus enquanto princípio do mundo, mas não em si mesmo. Agora, como Deus nos destina para uma visão da sua própria essência, esse conhecimento de Deus enquanto causa do mundo é insuficiente. Tá certo? Então, se Deus, a essência de Deus, a visão da essência de Deus é o grande fim da vida humana, de alguma forma esse fim tem de ser antecipado ao homem, para ele saber para onde está se dirigindo.
né? E essa antecipação do fim é aquilo que é revelado e que é acolhido pela fé e que está acima daquilo que nós podemos alcançar por nós mesmos, isto é, está acima da filosofia. Acima da razão. Acima da razão. Mano. Sim. Mesmo antes do pecado original? Bem, aqui nós entramos em outra questão que vai ser tratada mais adiante. Mais adiante. Mas fiquemos com isso aqui, né? Deus nos destinou para um fim sobrenatural e nós temos já de conhecer de alguma maneira esse fim e o conhecemos pela fé. Só que aquilo que é revelado pela fé ultrapassa a nossa razão, ultrapassa a filosofia e por isso é necessária uma ciência que trata dessas coisas que ultrapassam a razão e que se chama doutrina sagrada ou teologia. Que só existe no cristianismo, né? Teologia. Bem, em sentido lato, teologia existe em outras religiões também, não é? Porque nas outras religiões não existe a revelação, né? No Islã existe, eles consideram que a doutrina do Corão veio diretamente de Deus. Né? No judaísmo também existe uma revelação. Sim. Religiões orientais, né? As religiões orientais têm outra perspectiva. Né? Sim. As religiões orientais, elas estão mais voltadas para a captação de uma verdade que estaria mais no interior do homem, não é? Certo. Então, essa é a primeira razão de ordem estritamente teológica. Por que a teologia é necessária, né? Agora, existe uma razão de ordem moral. São Tomás diz aqui que existem coisas de Deus que a razão pode captar, mas que nem todos captam efetivamente, ou a maioria não consegue, porque por diversas razões, né? Não podem. Há aqueles que não podem se dedicar à filosofia, há aqueles que não têm capacidade, etc. Mesmo dentro da filosofia, você encontra aquelas escolas que conseguiram chegar na causa e outras que não. Sim, né? Exatamente. Então, por causa dessa fragilidade da razão, né, São Tomás é interessante, né? Ele valoriza muito a razão, mas ele considera também os limites da razão. Por causa dessa fragilidade da razão, Deus ouve por bem revelar coisas que poderiam ser alcançadas pela razão, mas que não são efetivamente em muitos casos. Como a própria existência de Deus, a criação do mundo, etc. Isso tudo são verdades, assim, para São Tomás, alcançáveis pela razão, mas que fazem parte da doutrina sagrada, da teologia revelada. E essas coisas foram reveladas para ajudar o homem na sua fragilidade. Agora, quem consegue alcançar essas coisas alcançáveis pela razão humana, né, essa pessoa atinge aquilo que São Tomás chama de preâmbula fidei, ou seja, os preâmbulos da fé, ou seja, aquilo que prepara para a fé. Então, se eu consigo provar pela filosofia que Deus existe, que a alma existe, que o mundo é criado, distinto de Deus, etc., eu já consigo uma grande coisa, né? Uma grande façanha.
e isso me prepara para a fé. Por isso que essas verdades são chamadas de preâmbulos da fé. De fé propriamente dita, de fé são verdades assim, que ultrapassam mesmo a razão, que o homem jamais poderia atingir, como a trindade em Deus. O fato de Deus ter se encarnado, segunda pessoa da trindade em Jesus, a ressurreição de Jesus, etc. Então são essas duas razões, uma razão de ordem estritamente teológica e outra de ordem moral. Por isso a teologia é necessária, como uma ciência que trata de questões que estão para além daquilo que a filosofia pode alcançar em sentido absoluto, ou que pode alcançar em sentido relativo, porque ela poderia alcançar certas coisas de direito, mas de fato às vezes não alcança. Aqui está claro? Tem alguma questão? Então depois ele resolve aquelas objeções primeiras lá, não é a tese dele. A primeira objeção dizia que o homem não deve investigar o que ultrapassa o conhecimento humano. E ele concorda, não deve. Mas, se aquilo que ultrapassa o conhecimento humano foi revelado por Deus ao homem, aí é diferente. Depois, a outra questão, A outra questão dizia, que a filosofia trata doente e não existe nada fora doente. Por que a teologia? Aí Santo Tomás responde: as diversas ciências têm diversas razões pelas quais elas se aproximam do seu sujeito, do seu tema de estudo. Os tomistas depois, mais tarde, chamaram essas diversas razões de razões formais, objeto formal. A ciência mais tarde foi chamada assim, cada ciência tem um objeto material e um objeto formal. O que seria o objeto material? Aquilo de que a ciência trata. E o objeto formal? A luz sob a qual é tratado aquele objeto. Então, a filosofia trata, vamos dizer assim, de Deus, do mundo, do homem. A teologia também trata de Deus, do mundo e do homem, o mesmo objeto material, mas sob luzes diversas. São essas razões. A filosofia trata então de Deus sob a razão do homem, do mundo, Deus como princípio do homem e do mundo, e a teologia trata de Deus sob a razão de Deus. Tá certo? Tal como Deus se conhece e se deu a conhecer. Então, por isso que nós dizemos que a teologia trata da divindade sob a razão da própria deidade, sobre a razão da luz que Deus, sobre a luz que Deus tem a respeito de si mesmo. Um é ascendente, a outra sim. parte, de sim, baixo sim. para cima, sim. parte do homem. E aqui, exato. E aqui ele fala da astronomia e da física, tanto uma quanto outra podem determinar que a Terra é redonda, mas por caminhos diferentes ou sob enfoques diferentes.
certo? Física e a Então, o fato da filosofia tratar doente, que é o mais universal, não significa que ela trate doente sob todos os seus aspectos. Certo? Ou que todos esses aspectos sejam alcançáveis pelo homem sozinho. Esse é um movimento que essas religiões não reveladas fazem. É esse movimento. As religiões não reveladas fazem um movimento de esse subida. Movimento de subida, né? Parte do homem. O mesmo movimento que a filosofia faz. E às vezes chegam à mesma conclusão. Sim, sim. Não, a filosofia grega, por exemplo, nós não podemos negar que ela tem alcançado verdades, né? O próprio Bento XVI disse que o patrimônio grego, feitas as devidas purificações, faz parte intrínseca do que é cristão, né? Mas existe, né, um movimento de deshelenização do cristianismo. Existem vários movimentos, né? Pessoas estudiosos que acham que a cultura helênica, de certa maneira, contaminou o cristianismo. Nós deveríamos deixar de lado aquilo que herdamos da cultura grega para nos voltar mais para o pensamento bíblico. Né? Vem uma incompatibilidade entre o pensamento bíblico e o pensamento helênico. Que é uma discussão que já ocorre no segundo século, já, né? Tertuliano. No início houve assim algumas vozes contrárias, né, ao casamento de cristianismo e filosofia, mas no fim triunfou o casamento. Agora, então a questão agora é o segundo artigo, né? A doutrina sagrada é uma ciência? Quanto ao segundo, assim se procede. Parece que a doutrina sagrada não é uma ciência, pois toda ciência procede de princípios evidentes por si mesmos. Ora, a doutrina sagrada procede de artigos de fé que não são evidentes por si mesmos, pois não são aceitos por todos. Pois nem todos têm fé, diz o apóstolo na segunda carta aos Tessalonicenses. Logo, a doutrina sagrada não é uma ciência. Ademais, não existe ciência do singular. Ora, a doutrina sagrada se ocupa de casos singulares, como, por exemplo, os feitos de Abraão, de Isaac e de Jacó, e temas semelhantes. Logo, a doutrina sagrada não é uma ciência. Em sentido contrário, Agostinho diz: a esta ciência pertence apenas aquilo pelo qual a fé, bem salutar, é gerada, alimentada, defendida, corroborada. Ora, tais funções não pertencem a ciência alguma, a não ser a doutrina sagrada. Logo, a doutrina sagrada é uma ciência. Respondo: a doutrina sagrada é ciência. Mas existem dois tipos de ciência. Algumas procedem de princípios que são conhecidos à luz natural do intelecto, como aritmética, geometria, etc. Outras procedem de princípios conhecidos à luz de uma ciência superior, tais como a perspectiva, que se apoia nos princípios tomados em geometria, e a música nos princípios elucidados pela aritmética. É desse modo que a doutrina sagrada é ciência. Ela procede de princípios conhecidos à luz de uma ciência superior, a saber, da ciência de Deus e dos bem-aventurados. E como a música aceita os princípios que lhe são passados pelo aritmético, assim também a doutrina sagrada aceita os princípios revelados por Deus. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que os princípios de toda e qualquer ciência ou são evidentes por si, ou se apoiam no conhecimento de uma ciência superior. Tais são os princípios da doutrina
sagrada, como foi dito. Quanto ao segundo, deve-se dizer que fatos singulares são relatados na doutrina sagrada, não porque deles principalmente se trate. Eles são introduzidos como exemplos de vida, como nas ciências morais, ou visa estabelecer a autoridade dos homens pelos quais nos chega a revelação divina, fundamento da própria Escritura ou da doutrina sagrada. Agora, esse artigo aqui fundou a teologia como ciência. Aqui, Santo Tomás esboça o estatuto epistemológico da teologia, e a partir daqui é que se firma mesmo a ideia da teologia como uma ciência. Antes de Tomás, não se via como a teologia pudesse ser uma ciência, não se via claramente. Agora aqui ele estabelece a cientificidade da teologia com base no próprio conceito que Aristóteles tinha de ciência. E qual é o conceito que Aristóteles tem de ciência? Ciência é um discurso racional, argumentativo, que procede de princípios. Esses princípios ou são evidentes por si mesmos, ou são tomados de uma ciência, outra, né, que os tem por evidentes, né? Uma ciência superior. Nós temos, aqui ele cita exemplo da geometria aritmética, que parte de princípios evidentes por si mesmos. São chamados em latim, né, per se nota, os princípio per se nota, conhecidos por si mesmos. Esses princípios, é possível demonstrar esses princípios conhecidos por si mesmos? Esses princípios primeiros conhecidos por si mesmos, isso aqui é importantíssimo, per se nota, eles não podem ser demonstrados, porque senão cairíamos no regresso ao infinito, ou na petição de princípio, ou no círculo. Tá certo? Então é necessário... Vejamos bem, isso aqui precisamos falar bem sobre isso. É necessário que a ciência parta de algo sólido. Tá certo? Se a ciência não parte de algo sólido, ela teria que encontrar essa solidez em outra coisa. Se essa outra coisa não é sólida por si mesma, em outra coisa ainda. E assim não chegaríamos nunca à solidez. Tá certo? Agora, é preciso então que haja, em alguma ciência, nas ciências superiores, vamos dizer assim, é preciso que haja nas ciências superiores princípios sólidos por si mesmos, indemonstráveis. Indemonstrável por quê? A demonstração supõe uma argumentação. A argumentação procura uma solidez ulterior. Não é? Então, esses princípios não podem ser demonstrados porque nada há anterior a eles. O que se pode fazer então em relação a esses princípios? Aqui se aplica o que Aristóteles dizia. É usar o método dialético para refutar quem nega esses princípios. Quer dizer, todo mundo que nega esses princípios, per se nota, todo mundo que nega deve cair em contradição. Esses são os primeiros princípios, o princípio da não contradição, por exemplo?
O princípio da não contradição é um princípio per se, é um princípio conhecido por si mesmo, sólido. Quem nega esse princípio, é impossível você demonstrar esse princípio. Tá certo? A demonstração supõe a argumentação. Para eu argumentar, eu tenho que usar então alguma coisa mais sólida do que ele. Né? Mas assim não chegaríamos nunca, se a gente não encontrasse primeiros princípios sólidos por si mesmos, não chegaríamos nunca a lugar nenhum. Regressão ao infinito. Então, no caso do princípio de não contradição, é preciso mostrar que quem nega esse princípio cai em contradição. Eu não posso demonstrar o princípio, mas eu posso dialeticamente mostrar que quem o nega cai em contradição. Por que cairia, agora eu pergunto a você, por que alguém cairia em contradição negando o princípio de não contradição? Eu acho que tem um alto mesmo de tentar contradizer e estar afirmando o princípio, né? O princípio de não contradição ele diz o seguinte: é impossível que uma coisa seja e não seja ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Então, se ele diz que o princípio de não contradição